Reino primordial. Reino é um termo que usamos para um conjunto de seres que coexistem dentro de um território ou dimensão. O termo primordial vem de primórdio, que significa original, de onde tudo se origina. O reino primordial é o que entendemos como o reino dos céus, o reino de Deus. De fato, se as coisas existem é porque foram criadas. E se algo foi criado é porque existe um Criador. A não existência de um Criador remete à ideia de que tudo que existe veio do nada. Logo, esse nada não tem um padrão ou funcionalismo organizado. Logo, esse nada recebe o nome de caos, onde tudo está desorganizado, sem forma e sem padrão. Só existem duas hipóteses para a concepção da existência. Primeira, ou a existência foi regida por um Criador, e a segunda, ou foi regida pelo caos. Os que admitem o caos como o regente da existência precisam explicar como uma complexidade de eventos e conexões físicas, químicas, quânticas, energéticas, magnéticas, radioativas e outras forças se agruparam, se organizaram e foram constituindo uma multidiversidade de organismos complexos e harmônicos entre si. Aceitar o caos como o regente da existência é aceitar a hipótese de um tornado atingir um galpão repleto de peças de automóveis, aviões e trens e depois de muito rebuliço surgir um caça supersônico de última geração funcionando e com um tanque cheio de combustível compatível aos seus motores. É no mínimo surreal dar créditos ao caos como regente da existência, que é indizivelmente complexo e harmônico simultaneamente. Eu sou um dos que, usando de lógica, inteligência, honestidade e saúde intelectual, considera e aceita um Criador como o regente da existência, das dimensões e do infinito, dos tempos. Considero ser um erro crasso tentar idealizar a natureza do Criador, tendo como referência a natureza que ele mesmo criara. Não há referências ou modelos teóricos nem representáveis que consigam alimentar nossa imaginação ao ponto de entender as características da natureza do Criador. É como se um personagem de games quisesse assimilar a vida e as características de vida do ser que criou e programou aquele jogo em que o personagem está inserido. Imagine o Pac-Man, tentando entender como pode ser seu criador, indo para um restaurante pedindo várias comidas vistosas, suculentas e de diferentes formatos. Ele não conceberia tal verdade. Ele foi condicionado às concepções e formatos que o seu jogo, seu reino, sua dimensão foi programada. O Pac-Man é condicionado a entender somente cores e formas geométricas primárias. Se o Pac-Man pudesse raciocinar como os seres humanos, ele teria seu raciocínio limitado às referências e padrões que o seu jogo, a sua dimensão, foi programada. O Pac-Man, bem provavelmente, frustrado por não conseguir entender a dimensão de seu criador, ignoraria seu anseio ao desconhecido e seguiria sua vida em seu reino, desprezando e silenciando a ideia de um criador. O Pac-Man seria um ateu. Isso é o mais fácil a ser feito por aqueles que se limitam ao seu próprio entendimento a respeito de algo ou alguém que é superior à sua existência. Negar o que não entende é o consolo dos frustrados. Admitindo a existência e regência de um Criador, podemos destrinchar o funcionalismo e os eventos de seu reino, o reino primordial. Já vimos que no âmbito do reino primordial não há tempo. O infinito é o padrão. Assim,
como o infinito, outras grandezas e forças compõem a matriz da existência. São elas a perfeição, a plenitude, a harmonia, a ordem, o equilíbrio. Todas essas grandezas e forças foram incorporadas pelos seres que ali existiam. Não havia necessidade da manifestação de leis ou regras, pois a perfeição era uma das naturezas dos seres celestes. Não preciso dizer que não havia dor, fome, angústia ou qualquer manifestação de mal, pois essa força não estava acessível e perceptível. É nesse cenário que podemos compreender a origem do mal. Para compreender a origem do mal e como ele se manifestou, é importante saber que tudo, absolutamente tudo, foi criado pelo Criador. Todas as grandezas, forças e energias foram criadas por esse Ser Supremo. Antes de falarmos sobre o que o Criador criou, vamos entender quem criou o Criador. Na verdade, essa é uma pergunta um tanto equivocada e infantil. Como já foi explicado anteriormente, as criaturas estão condicionadas aos limites que a dimensão onde vive impõe. Esses limites também abrangem a imaginação. Só podemos imaginar aquilo que podemos relacionar com algo que nossa mente registrou. Nossa mente precisa de uma referência para conseguir idealizar ou imaginar como algo ou alguém ainda não visto ou entendido pode ser. Assim sendo, perguntar quem criou o Criador é querer condicionar o Criador às mesmas regras que ele estabeleceu nessa dimensão. Nessa dimensão, a terrena, foi estabelecido início e fim, nascimento e morte, criação e criador. Mas na dimensão primordial, no reino celeste, nunca existiu o início e fim. Nunca existiu a necessidade de nascer ou morrer. Não existiu o nada que dá lugar a alguma coisa. No reino primordial, as coisas são. O Criador não é um ser humano que precisou nascer da junção de outros seres humanos. Essa ideia de reprodução é uma realidade aplicada especificamente nessa dimensão, a terrena. Na dimensão do Criador não houve um começo, assim como não haverá um fim. Mas, para melhor aceitação na consciência, entenda que o Criador é uma manifestação de tudo que é perfeito, bom e positivo. O bem se manifesta através de uma forma de existência que chamamos de Criador, de Deus eterno, Altíssimo, etc. O Criador não é uma pessoa. Nunca foi. Uma pessoa é uma manifestação da carne, terrena, dessa dimensão. O Criador é um ser, uma forma de manifestação de grandezas, forças, virtudes, poder, energia e luz.